Olá e bem-vindo ao Crônicas do Sono. O mundo lá fora pode esperar. Por agora, encontre seu refúgio aqui. Lembre-se de ajustar o volume para um nível confortável e, se desejar, desative a reprodução automática para que sua noite de descanso não seja interrompida. A música continuará suavemente após nossa história. Se o nosso tempo juntos lhe traz paz, um novo seguidor no canal é o nosso maior incentivo. Agora, prepare-se. Nossa jornada está prestes a começar. Feche os olhos sempre que se sentir confortável. Comece notando sua respiração. Não há necessidade de mudá-la. Apenas observe o ar entrando e o ar saindo. Sinta seu peito ou seu abdômen subir suavemente a cada inspiração e descer a cada expiração. Com cada expiração, imagine que você libera um pouco do peso do dia. Qualquer pensamento, qualquer preocupação, apenas deixe que se dissolva e saia com o ar. Agora, traga sua atenção para o seu corpo. Sinta o peso dele contra a superfície em que você repousa. É uma sensação de segurança, de estar apoiado. Permita que seus ombros relaxem, que se afastem de suas orelhas. Sinta a tensão em sua mandíbula se desfazer e suavize o espaço entre suas sobrancelhas. Seu corpo sabe como relaxar. Você só precisa dar a ele permissão. E agora, imagine que o seu quarto começa a se dissolver em uma névoa quente e dourada, como a luz do sol poente em um dia de verão. Você está seguro, flutuando nesta névoa de tranquilidade. Lentamente, a névoa começa a se dissipar e um som distante chega aos seus ouvidos. Não é o som do seu mundo, mas o murmúrio de uma cidade antiga. O som de passos em ruas de pedra. O eco de vozes falando em latim. O cheiro de pão assando e de incenso queimando nos templos. Estamos em Roma, o coração do mundo. Nossa história em Roma não começa em uma vila de mármore com pátios ensolarados, mas em uma ínsula, uma ilha de tijolos e madeira em um mar de humanidade. É aqui, nesses prédios de apartamentos superlotados e precários, que a vasta maioria da população da maior cidade do mundo vive, ama, sofre e morre. Imagine-se acordando em um pequeno cômodo no quarto andar de uma ínsula no bairro da Subura, uma das áreas mais densas e pobres de Roma. O sol ainda não nasceu, mas a cidade já está viva e seu despertar é uma agressão aos sentidos. O barulho sobe das ruas estreitas e sinuosas. O rolar pesado e barulhento das rodas de ferro, das carroças de abastecimento que só podiam circular à noite para não congestionar as ruas durante o dia. Os gritos dos carroceiros, as chicotadas e os xingamentos ecoam pelas paredes finas. O ar em seu quarto é espesso e viciado. Não há janelas de vidro, apenas uma abertura com uma persiana de madeira que pouco faz para barrar o frio da madrugada ou o calor sufocante do verão. O cheiro é uma mistura complexa e desagradável. A fumaça de milhares de fogareiros de cozinha, o mofo que cresce nas paredes úmidas, o cheiro de corpos suados dormindo em um espaço confinado e, acima de tudo, o odor avassalador que vem das ruas. Não há um sistema de esgoto para prédios como o seu. Os dejetos são coletados em potes e, na maioria das vezes, simplesmente jogados pela janela durante a noite com um grito de aviso. Cave! Cuidado! As ruas são esgotos a céu aberto. Você vive com sua família, esposa e 2 filhos, em 1 ou 2 cômodos. O espaço é mínimo. Durante o dia, as esteiras de palha onde vocês dormem são enroladas e encostadas na parede para dar lugar a uma pequena mesa e alguns bancos. Não há cozinha. A comida é preparada em um pequeno braseiro de carvão, um perigo constante de incêndio que assombra todos os moradores das insulae. O brilho das brasas é uma das poucas fontes de luz e calor, mas sua fumaça enche o ambiente, irritando os olhos e os pulmões.
Não há água corrente. A água, a dádiva dos grandes aquedutos de Roma, precisa ser buscada em uma fonte pública na rua. É tarefa de sua esposa ou de seus filhos mais velhos descer e subir os 4 lances de escadas escuras, íngremes e muitas vezes apodrecidas, carregando baldes pesados. A água é um bem precioso, usado com parcimônia para beber, cozinhar e para uma higiene rudimentar. Seu dia começa, você veste uma túnica simples de lã áspera. Desce as escadas com cuidado, desviando do lixo e dos dejetos que os vizinhos do andar de cima já jogaram. A porta do prédio se abre para uma rua fervilhante. A multidão já é densa, uma mistura de trabalhadores, escravos, vendedores e mendigos. O barulho é ensurdecedor. Você não toma café da manhã em casa. Você para em uma Thermopolium, uma taverna de comida rápida que se abre diretamente para a rua. Um balcão de alvenaria, em forma de L, tem grandes potes de cerâmica embutidos, contendo comidas quentes. Você compra um café da manhã simples e barato, um pedaço de pão mergulhado em vinho diluído ou uma tigela de pulse, um mingau de grãos que é a base da dieta romana. Você come em pé, na rua, observando a cidade despertar. Você é um trabalhador comum, um plebeu. Talvez você seja um faber, um artesão que trabalha com madeira ou metal em uma pequena oficina no térreo de outra ínsula. Ou talvez você seja um trabalhador diarista, um operários, que vai até o fórum esperar que algum empreiteiro o contrate para um dia de trabalho pesado em um canteiro de obras, construindo um novo fórum, um templo ou um aqueduto. O trabalho é duro, das 6 da manhã até o meio-dia. O pagamento é baixo e a vida é incerta. Se não houver trabalho, não há comida. A ínsula é um lugar perigoso, uma armadilha vertical. Construídas de forma barata e rápida por proprietários gananciosos que buscavam maximizar o número de inquilinos, elas eram famosas por desabarem. O poeta Juvenal escreveu com amargo sarcasmo: "Nós habitamos uma cidade sustentada em grande parte por escoras finas, pois é assim que os administradores dos prédios impedem que eles caiam." Você aprende a conviver com o som de estalos na madeira e com as rachaduras que aparecem nas paredes. O fogo, no entanto, era um terror ainda maior. O uso constante de braseiros e lamparinas a óleo em estruturas de madeira superlotadas era uma receita para o desastre. Uma vez iniciado, o fogo se espalhava com uma velocidade aterrorizante, pulando de prédio em prédio através das ruas estreitas. As vigílias, a brigada de incêndio e polícia noturna de Roma faziam o que podiam com seus baldes de água e machados. Mas muitas vezes seu trabalho se resumia a demolir prédios vizinhos para tentar conter as chamas. Perder sua casa e seus poucos pertences em um incêndio era uma realidade constante para os pobres de Roma. No entanto, mesmo neste ambiente precário, há vida, a comunidade. Você conhece seus vizinhos. As fofocas são trocadas nas escadas e nas fontes públicas. As crianças, que não têm outro lugar para ir, brincam nas ruas, correndo entre as pernas dos transeuntes, jogando jogos com nozes ou dados. As mulheres conversam enquanto lavam roupa em tanques comunitários, compartilhando as dificuldades e as pequenas alegrias. Há uma energia vibrante, caótica e perigosa que define a vida da maioria dos romanos. Há uma solidariedade nascida da miséria compartilhada. Ao final do dia de trabalho, você pode ir aos banhos públicos. Não os banhos luxuosos dos ricos, mas um estabelecimento mais simples e lotado. Por uma pequena taxa de entrada, você pode se lavar, encontrar amigos, fazer negócios e esquecer por um momento a sujeira de sua casa. Depois, você retorna à sua ínsula, sobe as escadas cansadamente. O cheiro do jantar, sendo preparado em centenas de pequenos fogareiros, enche os corredores. Você se junta à sua família no pequeno cômodo. A refeição é simples, talvez mais um pouco de pão, queijo, azeitonas e alguns vegetais.
À noite, o perigo nas ruas aumenta. Sem iluminação pública, as vielas da Subura se tornam território de ladrões e bêbados. A maioria das pessoas se tranca em casa. Você olha pela janela e vê a vastidão de telhados da maior cidade do mundo, pontilhada aqui e ali pela luz de uma lamparina. Você vive no coração do império, o centro do poder e da riqueza, mas sua realidade diária é uma luta pela sobrevivência, um equilíbrio precário em uma cidade que pode ser tão cruel quanto é magnífica. E enquanto o sono finalmente chega embalado pelo barulho incessante da cidade, que nunca dorme de verdade, você reza para que as paredes de sua casa não desabem e que nenhuma chama descuidada lhe roube o pouco que você tem durante a noite. Deixamos a agitação febril de Roma e viajamos para o norte, para a borda do mundo conhecido. A estrada nos conduz por colinas verdejantes, florestas úmidas e rios de águas frias, até chegarmos a uma terra onde o sol parece mais pálido, como se tivesse medo de brilhar plenamente. Estamos na província da Britânia, um lugar de névoa persistente, campos ondulados e tribos hostis que jamais aceitaram de bom grado a presença romana. Aqui, no limite extremo do império, a vida não é definida pelo tumulto caótico das cidades mediterrâneas, mas por uma ordem dura como ferro, sustentada pela disciplina militar. É ao longo da grande muralha de pedra erguida pelo imperador Adriano, cortando o território como uma cicatriz imponente que se desenrola a sua existência. Imagine-se como Caio, um legionário da 6ª Legião Vitoriosa. Para você, cada dia começa não pelo alvoroço urbano de vendedores, carroças e vozes em competição, mas pelo toque agudo e estridente da trombeta, o bucina que ressoa pelo acampamento fortificado. Esse som é tanto uma ordem quanto um lembrete. Sua vida não lhe pertence, ela pertence à legião, ao império, à máquina de guerra mais poderosa já criada pelos homens. Ainda está escuro quando seus olhos se abrem. O ar é frio e úmido. Um frio úmido que não só envolve a pele, mas penetra nos ossos, provocando arrepios constantes. Dentro do quartel, o contubernium, a penumbra é cortada apenas pela chama trêmula de algumas lamparinas de óleo. Você não repousa em um quarto confortável, mas em um beliche de madeira simples, que compartilha com 7 companheiros. Eles são o seu grupo, sua verdadeira família militar, unidos pelo destino e pelo juramento de servir 25 anos sob as águias de Roma. O cheiro no quartel é forte e inconfundível. Lã úmida das túnicas, couro gasto das correias e sandálias, óleo queimado das lamparinas e o odor inevitável de homens que vivem juntos dia e noite, trabalhando, treinando e suando lado a lado. Não há luxo, não há privacidade, mas nesse ambiente austero nascem laços de irmandade tão profundos quanto os de sangue. A rotina é o eixo da sua vida. Não há espaço para hesitação ou para excentricidades. Cada gesto é moldado pela disciplina. Você se veste rápido, mas com exatidão, como exige o centurião. Primeiro a túnica de lã grossa, depois as bracai, calças de couro que são uma concessão rara dos romanos à realidade fria e chuvosa da Britânia. Nos pés, as caligai, sandálias de sola reforçada com taxas de ferro, resistentes às longas marchas, mas cruéis no frio constante da fronteira. Cada peça do seu equipamento não é apenas parte da sua proteção, é sua responsabilidade pessoal, sua honra como soldado. O café da manhã, o ientaculum, é breve e sem adornos. Um pedaço de pão duro, o bucelatum, que parece mais uma pedra do que alimento. Talvez um pouco de queijo salgado, quando há sorte, e para beber a posca, uma mistura de água com vinagre azedo. Pode parecer desagradável, mas é surpreendentemente eficaz para matar a sede e prevenir doenças. É um líquido do soldado prático e barato, tão distante do vinho fino que os senadores de Roma degustam em suas vilas. Logo após a refeição, chega a primeira formação do dia.
Você e seus companheiros alinham-se no pátio do forte, o frio mordendo a pele exposta. O centurião se aproxima, imponente, distinguido pelo elmo com crista transversal e pela vara de videira em sua mão, símbolo de autoridade e instrumento de punição. Ele inspeciona cada homem com um olhar severo. Sua armadura, a lorica segmentata, deve estar limpa, sem manchas de ferrugem. O escudo, o escutum, deve estar inteiro, firme e sólido. O gladius, sua espada curta, e o pugil, o punhal, devem brilhar, sempre afiados. O pilum, sua lança pesada, deve estar reto e sem lascas. Um erro, uma falha, e a punição é imediata. Tarefas extras, ração reduzida ou, no pior dos casos, uma surra humilhante diante de todos. A disciplina não é apenas tradição, é necessidade. A vida de cada soldado depende da prontidão do outro. A maior parte do seu dia, ao contrário do que muitos em Roma acreditam, não é passada em combate. A palavra exércitos, de onde deriva exército, compartilha raiz com exercício, e isso define a rotina. A manhã, frequentemente, é dedicada ao trabalho pesado. A legião não é apenas uma máquina de guerra, é também uma força de engenharia sem igual. Você pode passar horas cavando trincheiras, reforçando paliçadas, levantando torres de madeira, consertando estradas que ligam postos avançados ou reparando trechos da muralha. A chuva fina da Britânia raramente cessa, transformando o chão em lama, grudando-se às caligae e deixando tudo mais lento e penoso. Mas esse trabalho fortalece o corpo, disciplina a mente e mantém afastados o tédio e a indolência. Inimigos silenciosos tão perigosos quanto os pictos além da muralha. Quando a tarde chega, é hora do treinamento militar. Seu contubernium marcha até o campo aberto, onde o vento frio açoita os rostos. Vocês ensaiam formações como a famosa testudo, a tartaruga, em que os escudos se erguem e se sobrepõem, criando uma muralha móvel quase invulnerável a projéteis. Vocês praticam avanços, recuos, flancos e mudanças rápidas, tudo ao som das trombetas e dos gritos dos oficiais. O objetivo é que o corpo obedeça antes mesmo da mente, que cada movimento se torne instinto. Depois, o treinamento com armas. Você enfrenta um poste de madeira representando o inimigo e golpeia incessantemente com o gladius. Não cortes largos, como faria um bárbaro, mas estocadas rápidas e mortais. Um corte pode ser bloqueado, uma estocada perfura, berra o centurião, repetindo o mantra que já entrou em sua carne e pensamento. Você lança o pilum contra alvos distantes, ensaiando a saraivada que, em batalha, deve quebrar a carga inimiga antes do choque direto. O treino é exaustivo, pensado para levar cada homem ao limite físico e psicológico. Só assim se forja a máquina de guerra que é a legião romana. Outro dever inevitável é a guarda. Turnos de 4 horas são passados nas torres da muralha. Os olhos fixos no horizonte enevoado. O silêncio é profundo, cortado apenas pelo vento que uiva e pelo grasnar distante de corvos. Você observa atento, procurando qualquer sinal de fumaça, movimento entre as árvores ou o brilho de armas. Do outro lado estão os pictos, guerreiros ferozes, orgulhosos e indomáveis. Atacam de surpresa, em bandos rápidos, desaparecendo nas colinas antes que a legião possa reagir. O trabalho do sentinela pode parecer monótono, mas a tensão constante é sufocante. A muralha não é apenas pedra, é um limite entre dois mundos, Roma e o caos. A vida aqui é solitária. As cartas de casa, quando chegam, demoram meses. Notícias da Gália, da Espanha ou até da própria Itália parecem ecos distantes. Seus companheiros de armas tornam-se tudo. Amigos, irmãos, confidentes. Com eles, você divide o pão, o vinho azedo, as queixas sobre o clima interminável, o riso em jogos de dados ou em histórias contadas junto ao fogo. O vínculo criado no tédio, no trabalho pesado e no perigo é inquebrável.
No final da tarde, vem a cena, a refeição principal. É mais substanciosa. Um ensopado de grãos e legumes fervidos, às vezes enriquecido com carne de porco salgada ou caça trazida por caçadores locais. Não é um banquete, mas aquece o estômago e dá forças. O ambiente do refeitório é barulhento, cheio de vozes, risos e discussões. Uma breve pausa de humanidade antes da volta ao dever. Seu serviço é longo, 25 anos. Uma vida inteira moldada pela disciplina, pela dureza e pelo risco constante. Se você sobreviver, se escapar da morte em batalha, das doenças, dos acidentes, do frio implacável, será recompensado. Uma pensão, terras em uma colônia, talvez até cidadania romana, se ainda não a tiver. Essa promessa é o que o sustenta em meio ao cansaço e à saudade. À noite, deitado novamente em seu beliche de madeira, ouvindo o vento zunir e a chuva tamborilar contra o telhado do quartel, você reflete sobre sua existência. Pensa na vastidão do império que se estende do deserto da Síria até as areias da África, das planícies da Germânia às margens do Nilo. Você é apenas uma pequena engrenagem, um soldado anônimo entre milhares. Mas sua vida de ordem e vigilância aqui, neste posto solitário da Britânia, permite que os cidadãos de Roma durmam tranquilos, que os senadores discutam política no fórum, que o imperador governe sem medo. Você é parte da muralha de escudos que sustenta a Pax Romana, a paz que se espalha pelo mundo conhecido sob a águia de Roma. E com esse pensamento, embalado pelo cansaço, você adormece. Um sono leve, como o de todos os soldados, sempre pronto para despertar ao toque agudo da trombeta. Pois amanhã e todos os dias que se seguirão por muitos anos, a rotina recomeçará. Trabalho, treino, vigília. Assim vive um legionário na fronteira do Império. Nossa crônica agora nos transporta para uma cidade pulsante de vida e comércio, aninhada à sombra de uma montanha imponente e verdejante. Estamos em Pompeia, antes da fúria do Vesúvio. As ruas estão vivas desde as primeiras horas do dia. Os pregões dos vendedores ecoam de esquina em esquina. Padeiros oferecem pães ainda quentes, pescadores exibem suas redes carregadas do peixe fresco trazido do mar. Mercadores de especiarias espalham aromas de pimenta, cominho e açafrão, vindos de portos distantes. Carroças rangem sobre as pedras da via, puxadas por mulas inquietas. Escravos correm apressados, carregando ânforas de vinho, jarras de azeite e cestos de frutas. Grafites cobrem as paredes. Uns políticos pedindo votos, outros pessoais, declarações de amor ou piadas obscenas. Pompeia respira com intensidade, uma cidade que mistura riqueza, cotidiano e prazer em cada esquina. Aqui, a riqueza dos patrícios romanos se manifesta não apenas em suas vilas, mas na arte que as decora. Não basta ter colunas de mármore ou jardins internos. É preciso mostrar cultura, erudição, mito. Os pisos e paredes tornam-se telas, e neles a memória e a identidade dos donos se fixam em imagens que impressionam visitantes e eternizam a sua posição. Entramos então na oficina de um mestre mosaísta, um musivarius, um homem cujo ofício é pintar com pedra. Imagine uma oficina que se abre diretamente para uma rua movimentada, como tantas tabernas da cidade. O espaço é uma mistura de ateliê e canteiro de obras, impregnado de ruído, movimento e pó. O ar tem o cheiro seco e mineral da pedra cortada, misturado ao odor forte da argamassa fresca. A luz do sol penetra pela grande abertura da frente e, ao tocar a poeira suspensa, faz com que milhares de partículas cintilem como ouro em pó no ar. O ambiente é rude, mas ao mesmo tempo cheio de uma estranha beleza. Ao longo das paredes, prateleiras e caixas de madeira estão repletas de tesserae, pequenos cubos de pedra e vidro, meticulosamente organizados por cor.
Cada caixa é um tesouro cromático. O branco leitoso do mármore contrasta com o preto profundo do basalto. O vermelho terroso da terracota evoca a força da terra, enquanto os verdes e azuis intensos, obtidos do vidro colorido, brilham como joias. Esse vidro não é comum, vem de longe, importado do Egito ou da Síria, caro e cobiçado. Apenas clientes abastados podem se dar ao luxo de ter o azul do Nilo ou o verde de Antioquia refletidos em seus pisos. Seu dia, como mestre mosaísta, começa não com esforço físico bruto, mas com arte e planejamento. Ele não é apenas um operário, é um criador. Está trabalhando em um grande painel, um emblema encomendado por um rico comerciante de vinho para o chão de sua nova domus. O painel retratará uma cena da mitologia: Teseu matando o Minotauro no labirinto. Uma escolha significativa. O herói que vence o caos e a bestialidade, impondo ordem e civilização. Primeiro, ele desenha o esboço da cena em um grande pedaço de papiro ou diretamente sobre uma laje de terracota. Este desenho preparatório, o cartonum, é o mapa da obra. O mosaísta precisa dominar não apenas as técnicas manuais, mas também compreender composição, anatomia e perspectiva. Ele planeja a tensão dos músculos de Teseu, a fúria bestial do Minotauro, as sombras que darão profundidade e dramaticidade à cena. Cada traço do esboço é uma decisão artística e simbólica. O trabalho de criar o mosaico é incrivelmente lento e exige uma paciência quase sobre-humana. O Musivarius se senta em um banco baixo, curvado sobre o painel. Nas mãos, uma pequena bigorna e um martelo de ponta afiada, a martelina. Com eles, corta as tesserae no tamanho e na forma exatos de que precisa. Cada cubo mede, em média, 1 centímetro. Mas para detalhes mais delicados, como o brilho nos olhos do herói ou a curva de um lábio, o mosaísta cria peças minúsculas, menores do que uma unha. O som constante de tic, tic, tic do martelo ecoa pelo espaço, misturando-se aos ruídos da rua. É a trilha sonora da oficina, o pulsar do ofício. Ele trabalha em pequenas seções de cada vez. Espalha uma camada de argamassa fresca sobre a base do painel. Em seguida, com uma pinça delicada, pega cada tessera e a pressiona na argamassa, seguindo com precisão as linhas do desenho. É um trabalho meticuloso, quase meditativo. Cada peça deve estar no ângulo certo para capturar a luz, refletindo-a de maneira que crie vida na figura. Para sugerir sombra e volume, ele usa diferentes tons da mesma cor, lado a lado. Essa técnica refinada, chamada opus vermiculatum, o trabalho de verme, cria linhas sinuosas, fluidas, que parecem vibrar sob os olhos do observador. Seus aprendizes trabalham ao seu lado. Talvez sejam filhos, sobrinhos, jovens libertos ou mesmo escravos dotados de talento artístico. Eles realizam as tarefas menos complexas, preenchem áreas de fundo, misturam a argamassa, organizam as tesserae por cor. É trabalho essencial, mas que ainda não exige a mão do mestre. O Musivarius os ensina pacientemente, repetindo as lições que um dia recebeu. Como cortar a pedra sem esmagá-la, como alinhar cubos para criar linhas contínuas, como fazer um gradiente de cor suave. Mais do que técnica, ele os ensina a olhar, a enxergar uma cena viva dentro de pedras inertes. O cliente, o rico comerciante de vinho, visita a oficina de tempos em tempos para observar o progresso. Ele entra cauteloso, ajeitando sua toga e evitando a poeira no chão. Seus olhos percorrem o mosaico ainda inacabado com um olhar crítico. Para ele, o mosaico é símbolo de status. É a primeira coisa que visitantes verão ao entrar em sua casa. Precisa impressionar, precisa falar de sua riqueza e sofisticação. A pressão é imensa. O Musivarius sente, a cada golpe de martelina, o peso dessa expectativa. Seu trabalho, porém, não é apenas decorativo.
é narrativa. Os mosaicos nos chãos das vilas romanas funcionam como uma verdadeira enciclopédia visual da cultura. Retratam mitos, cenas históricas, batalhas, caçadas, criaturas marinhas, banquetes, padrões geométricos complexos. Alguns são até mensagens diretas, como o famoso Cave Canem, cuidado com o cão, a entrada de uma casa pompeiana. Em cada tessera, um fragmento da vida e da mentalidade romana se cristaliza. Ao final do dia, o corpo do mestre protesta. Suas costas doem por permanecer curvado tantas horas. Seus olhos ardem pela concentração minuciosa em detalhes quase invisíveis. Seus dedos calejados latejam. Ainda assim, ele não termina o dia sem ritual. Limpa cuidadosamente as ferramentas, organiza as tesserae e cobre o painel com um pano úmido para que a argamassa não seque rápido demais. Antes de fechar a oficina, ele contempla o que fez. Talvez seja o rosto do Minotauro que tomou forma hoje. Olhos de vidro negro cheios de fúria, chifres que parecem cortar o espaço. De perto, é apenas um emaranhado de cubos coloridos, desconexo. Mas ao recuar alguns passos, o milagre acontece. A imagem surge, viva, dramática. A mágica do mosaico se revela. Sua vida é dedicada a criar beleza e permanência a partir de pedaços quebrados. Ele pega o caos de centenas de pequenas pedras e o organiza em narrativa e ordem. Assim como o legionário na fronteira do Império, ele também impõe disciplina ao mundo, mas não com espada e escudo, com pinça e martelo. Seu ofício cria luxo duradouro, uma arte destinada a ser pisada por gerações e, por ser feita de pedra, capaz de sobreviver por milênios. Ele não sabe, é claro, que uma catástrofe iminente preservará sua obra sob cinzas e lava, transformando seu mosaico em janela para um mundo perdido. Para ele, há apenas o presente, o som do martelo, o pó da pedra, a paciência dos dias. Por enquanto, é apenas um artesão cansado, mas orgulhoso do belo trabalho de suas mãos. Nossa crônica agora acende a elite da sociedade romana. Não entramos ainda no palácio do imperador, mas na Domus, a luxuosa residência urbana de um senador. Imagine-se como Lucius Cornelius Scipio, um homem de uma antiga e nobre família patrícia. Sua vida é um mundo à parte da do inquilino da ínsula ou do legionário na fronteira. É uma vida de privilégio inimaginável, mas também de perigo constante e de uma pressão esmagadora para manter as aparências. Seu dia começa ao amanhecer, não com o som de uma trombeta, mas com o movimento silencioso de seus escravos pessoais. Você dorme em um quarto espaçoso, o cubículo, cujas paredes são adornadas com afrescos elaborados, retratando cenas mitológicas. Um escravo pessoal, seu cubiculários, o ajuda a se vestir. Sua túnica é de linho fino, mas o símbolo de seu status é a faixa roxa, a laticlavos, que a percorre de cima a baixo. Sobre a túnica, ele o ajuda a arranjar as dobras complexas da toga, a vestimenta formal do cidadão romano, que no seu caso é a toga praetesta, com uma borda roxa que denota sua posição. Calçar seus sapatos, os calcei, de couro vermelho e com uma pequena lua crescente de marfim, é o toque final. Vestir-se não é um ato privado, mas a primeira performance do dia. Você não vai a uma taverna para comer. Seu café da manhã, o ientaculum, é leve e servido em seu escritório particular. O tablinum, pão, frutas, mel e água. Enquanto come, você já está trabalhando. Você dita cartas a um escriba escravo, gerenciando suas vastas propriedades rurais, as latifúndia, na Sicília ou no norte da África, que são a verdadeira fonte de sua imensa riqueza. A política senatorial é um jogo para os ricos. O comércio e a agricultura em grande escala financiam sua carreira pública. Logo após o amanhecer, começa a salutatio, a saudação matinal. O átrio de sua casa, o grande salão de recepção com uma abertura no teto, o compluvium,
se enche de pessoas. São seus clientes, homens de status inferior que dependem de seu patrocínio. Podem ser poetas buscando apoio, comerciantes buscando um contato, ou simplesmente cidadãos pobres que vêm receber a espórtula, uma pequena cesta de comida ou uma quantia em dinheiro em troca de seu apoio político. Eles o acompanharão em sua caminhada até o fórum, formando uma comitiva que demonstra sua importância. Você os cumprimenta, ouve seus pedidos, oferece conselhos. É seu dever como patrono, uma teia de obrigações e favores que é a base do poder social romano. Depois da salutatio, você caminha para o Fórum Romano, o coração pulsante da cidade. Carregado em uma liteira por escravos ou caminhando com sua comitiva de clientes, sua passagem pelas ruas é um evento. As pessoas abrem caminho, cumprimentam-no com respeito. Sua presença exala poder. Se o Senado estiver em sessão, você se dirige à Cúria, o edifício do Senado. Lá dentro, em um grande salão com fileiras de assentos em degraus, você se junta a centenas de outros senadores. O ar é pesado com a importância das decisões a serem tomadas. Os debates podem ser longos e acalorados. Discute-se a nomeação de um novo governador para uma província, a aprovação de um novo imposto, o financiamento de um projeto de construção ou a resposta a uma ameaça na fronteira. Falar no Senado é uma arte e um perigo. Você precisa ser um orador habilidoso, treinado na retórica desde a juventude. Suas palavras devem ser eloquentes, persuasivas e, acima de tudo, cuidadosas. Durante a República, o Senado era o centro do poder. Agora, sob o Império, o poder real reside com o imperador. O Senado ainda possui imenso prestígio e desempenha funções administrativas importantes, mas todos sabem quem tem a palavra final. Criticar abertamente o imperador ou suas políticas é um convite ao exílio ou à morte. Apoiar o homem errado em uma disputa de sucessão pode significar a ruína de sua família. A política é uma dança perigosa, onde uma palavra mal colocada pode ser fatal. Você aprende a falar em códigos, a usar alusões e a ler a atmosfera da sala. Se não houver sessão no Senado, seu dia pode ser passado nos tribunais, as basílicas, onde você pode atuar como advogado em um caso, não por dinheiro, mas para ganhar prestígio e construir sua rede de obrigações. Ou você pode simplesmente estar presente no fórum, conversando com outros senadores, trocando informações, fazendo política de forma informal. Ser visto no centro do poder é tão importante quanto o próprio poder. O almoço, o prandium, é leve, talvez sobras da noite anterior, comido rapidamente. À tarde é para o lazer, o ótium. Você pode ir aos grandes banhos, às termae, como os de Trajano ou Caracalla. Aqui, em meio a piscinas de água fria, morna e quente, saunas, ginásios e bibliotecas, você socializa com seus pares. Os banhos são o clube social da elite romana, onde negócios são fechados, alianças são forjadas e fofocas são trocadas. Ao final da tarde, você retorna para sua domus para a refeição principal, a cena. Este é o evento social mais importante do dia. Você recebe convidados, outros senadores, homens de negócios ricos. Vocês se reclinam em sofás, os triclínia, em uma sala de jantar ricamente decorada. Escravos servem uma sucessão de pratos exóticos: ostras, línguas de flamingo, javali assado, peixes raros, tudo acompanhado pelo melhor vinho, como o falerno, diluído em água. A refeição é longa, durando horas, e é entremeada por entretenimento. Músicos, dançarinos, leituras de poesia. É uma exibição de riqueza e cultura, uma oportunidade para impressionar seus convidados e fortalecer laços políticos. Mas mesmo aqui, no conforto de sua casa, o perigo nunca está longe. Um convidado pode ser um espião do imperador.
Uma piada sobre o governante, ouvida por um escravo que a relata, pode ter consequências terríveis. Você vive em uma gaiola dourada, constantemente em performance, constantemente avaliando as lealdades e as ameaças ao seu redor. Sua vida de luxo é mantida por um fio, dependente do favor imperial e de sua habilidade de navegar nas águas traiçoeiras da política romana. E enquanto você finalmente se retira para seus aposentos, você sabe que o jogo recomeçará ao amanhecer. Nossa crônica agora mergulha em um dos aspectos mais fascinantes e brutais da sociedade romana: os jogos da arena. Não estamos ainda nas areias ensanguentadas do Coliseu, mas no lugar onde os artistas da morte são forjados. Entramos em um ludus, uma escola de gladiadores, um lugar que é uma mistura de prisão, quartel e centro de treinamento de atletas de elite. Imagine-se como um gladiador. Você pode ser um prisioneiro de guerra, um criminoso condenado à arena, ou um escravo comprado por seu físico promissor. Ou, mais raramente, você pode ser um homem livre que, por dívidas ou por um desejo desesperado de fama, vendeu-se voluntariamente ao lanista, o dono do ludus. Independentemente de sua origem, sua vida agora pertence a ele. Ao entrar no ludus, você faz um juramento sagrado, o Sacramentum Gladiatorium. Você jura suportar ser queimado, ser amarrado, ser espancado e ser morto pela espada. Você renuncia à sua antiga identidade e se torna parte da família gladiatória. Sua vida, a partir de agora, tem um único propósito: lutar e, se necessário, morrer com honra. O ludus é um complexo murado. No centro, há uma arena de treinamento, coberta de areia. Ao redor estão os quartéis com celas minúsculas onde os gladiadores dormem. Uma cozinha, uma enfermaria e a casa do lanista. A disciplina é férrea, tão rígida quanto a de uma legião, mas muito mais brutal. Seu dia começa ao amanhecer, com o som de um sino ou de um grito. Você é levado de sua cela para o pátio. A primeira parte do dia é dedicada a um treinamento físico extenuante. Sob o olhar atento do doutor, o treinador especializado, você corre, salta, levanta pesos de pedra e pratica exercícios que desenvolvem sua força, agilidade e resistência. O objetivo é esculpir seu corpo em uma arma, uma máquina de combate eficiente e visualmente impressionante. A dieta é cuidadosamente controlada. Ao contrário do que se poderia pensar, você não come grandes quantidades de carne. Sua dieta é rica em carboidratos. Cevada, feijão, aveia. É uma dieta projetada para criar uma camada de gordura sobre os músculos. Essa camada tem um duplo propósito. Ela protege os órgãos vitais de cortes superficiais, tornando as lutas mais longas e sangrentas, e dá ao seu corpo uma aparência mais imponente e musculosa. Você é, em essência, gado sendo engordado para o abate, mas um gado de altíssimo valor. Após o treinamento físico, vem o treinamento com armas. No início, você treina com armas de madeira, as rudes, que são mais pesadas que as armas reais, para construir força. Você é avaliado pelo doutor, que decide qual estilo de luta se adapta melhor ao seu tipo de corpo e temperamento. Talvez você se torne um secutor, o perseguidor, com um elmo liso e claustrofóbico, um grande escudo retangular e uma espada curta. Seu oponente natural é o retiarius, o homem da rede, que luta quase nu, armado com uma rede, um tridente e um punhal. É uma batalha clássica de agilidade contra força, de vulnerabilidade contra proteção. Ou talvez você se torne um traex, o trácio, com um elmo com crista de grifo, um pequeno escudo quadrado e uma espada curva, a sica, projetada para contornar o escudo do oponente. Ou um murmilo, com seu elmo em forma de peixe, lutando com um grande escudo e uma espada. Cada tipo de gladiador ou armatura tem suas próprias técnicas, vantagens e desvantagens. Você passa meses, anos, aperfeiçoando seu estilo, praticando os movimentos até que se tornem puro instinto.
O treinamento é implacável. O doutor e seus assistentes usam chicotes e varas para impor a disciplina. A dor é uma professora constante. Você aprende a ignorá-la, a lutar através dela. Você aprende a ler seu oponente, a explorar suas fraquezas, a controlar a distância. A vida no Ludus é um paradoxo. Você é um escravo, a forma mais baixa de vida na sociedade romana, mas também é um investimento valioso. Se você se machuca no treinamento, recebe o melhor cuidado médico disponível. Os médicos do Ludus eram especialistas em anatomia e tratamento de feridas. Sua saúde é monitorada de perto. Você é uma celebridade em potencial, um ídolo das massas, e ao mesmo tempo, sua vida não tem valor algum além de sua capacidade de lutar. Existe uma camaradagem sombria entre os gladiadores. Vocês treinam juntos, comem juntos, vivem juntos. Vocês entendem o medo e a esperança uns dos outros. No entanto, vocês sabem que um dia podem ter que lutar um contra o outro até a morte na arena. É um vínculo complexo, forjado em uma realidade brutal. Os dias que antecedem os jogos são cheios de uma tensão palpável. Na noite anterior, é oferecida a cena líbera, um banquete público. Você come a melhor comida, bebe o melhor vinho. O público pode vir vê-lo, admirá-lo, talvez até falar com você. É uma despedida, uma última celebração da vida antes do encontro com a morte. No dia dos jogos, você marcha para a arena em uma grande procissão, a pompa, vestindo trajes elaborados. Você entra na areia sob os aplausos e vaias de dezenas de milhares de espectadores. Você para em frente à tribuna do imperador e, em uníssono com os outros, recita a famosa saudação: Ave, Caesar, morituri te salutam. Ave, César, aqueles que estão prestes a morrer te saúdam. A luta é rápida, violenta e ensurdecedora. O som do metal contra o metal, os gritos da multidão, sua própria respiração ofegante dentro do elmo. Se você lutar bem, com coragem e habilidade, mesmo que seja derrotado, você pode ganhar a simpatia da multidão. Se seu oponente o derrubar, seu destino estará nas mãos do editor dos jogos, que geralmente segue o desejo da multidão. Um polegar para cima e você vive para lutar outro dia. Um polegar para baixo e você deve aceitar a morte com bravura, sem gritar ou recuar, como foi treinado. Mas se você vencer, a glória é imensa. Você recebe a palma da vitória, talvez uma coroa e uma recompensa em dinheiro. Você se torna um herói. As crianças têm bonecos com a sua imagem. Seu nome é grafado nas paredes da cidade. As mulheres da elite podem pagar para passar uma noite com você. Você é o rockstar do mundo antigo. Um gladiador de sucesso que sobrevive a muitas lutas pode eventualmente ganhar sua liberdade, simbolizada pela entrega de uma espada de madeira, a Rudis. É o sonho de todo gladiador. Mas poucos chegam lá. A maioria morre na areia para o entretenimento de uma civilização que era tão capaz de criar beleza e ordem quanto de se deleitar com a morte violenta. Sua vida é um espetáculo, sua morte, um entretenimento. Nossa crônica agora se afasta dos espaços públicos de poder e violência para cruzar o limiar da Domus, a residência de uma família rica. Aqui, em um mundo que é ao mesmo tempo um santuário privado e um palco para a exibição social, reina uma figura de imensa importância e poder indireto, a matrona. Imagine-se como Cornélia, a esposa do senador Lúcius, cuja vida exploramos anteriormente. Seu status como matrona é definido por seu casamento, sua capacidade de ter filhos legítimos e sua reputação impecável. Sua virtude ou pudicitia é um pilar da honra de sua família. No entanto, ela não é uma figura frágil ou reclusa. Ela é a gerente de uma complexa e movimentada empresa, o lar. Seu dia não começa com a agitação da salutátil de seu marido, mas com uma supervisão silenciosa. Após se vestir com a ajuda de suas escravas pessoais, vestindo uma túnica simples, a estola,
que denota seu status de mulher casada, sua primeira tarefa é organizar o dia da vasta equipe de escravos domésticos. Uma grande domus pode ter dezenas, se não centenas, de escravos, cada um com uma função específica: cozinheiros, faxineiros, tecelões, tutores, secretários, massagistas. Cornélia é a CEO desta operação. Ela delega tarefas, resolve disputas, gerencia os suprimentos da despensa e garante que a casa funcione como um relógio. Sua autoridade sobre os escravos é absoluta. Uma de suas responsabilidades mais importantes e simbólicas é a supervisão da produção de tecidos. Em uma sala dedicada, o textrinum, escravas trabalham em teares, fiando a lã e tecendo o linho que vestirá a família. Embora Cornélia não realize o trabalho manual, sua presença e supervisão são cruciais. A imagem da matrona fiando lã, mesmo que apenas simbolicamente, era um poderoso ideal romano de virtude doméstica e autossuficiência, uma herança dos tempos mais simples da República. Ela inspeciona a qualidade do fio, a complexidade da tecelagem e talvez guarde as chaves do cofre onde os tecidos mais preciosos, como a seda importada do Oriente, são armazenados. A educação dos filhos é outra de suas principais preocupações. Nos primeiros anos, tanto os meninos quanto as meninas são criados sob sua supervisão direta. Ela lhes ensina os valores romanos fundamentais: pietas, dever para com a família, os deuses e o Estado; gravitas, seriedade e autodomínio; e dignitas, dignidade e prestígio. Ela pode lhes contar histórias dos grandes heróis e heroínas da história romana, seus próprios ancestrais, para lhes dar um senso de sua linhagem e das expectativas que recaem sobre eles. Quando os meninos ficam mais velhos, sua educação formal é entregue a um tutor grego, um paedagogos, mas Cornélia continua a supervisionar seu progresso. Para suas filhas, a educação continua em casa. Elas aprendem a ler e a escrever, a gerenciar uma casa, a tocar um instrumento musical como a lira e a se comportar com a graça e a modéstia esperadas de uma futura noiva de uma família nobre. O casamento de sua filha é uma das negociações mais importantes que Cornélia ajudará a orquestrar. Uma aliança estratégica entre famílias para consolidar riqueza e poder político. Ao contrário das mulheres da Grécia clássica, a matrona romana não era confinada a aposentos femininos. Ela tinha uma presença visível e respeitada na casa. Ela recebe os convidados ao lado de seu marido. Durante a cena, o grande jantar, ela se reclina e participa das conversas. Embora se espere que ela o faça com moderação e inteligência, sem se entregar aos excessos de vinho como os homens. Sua opinião é valorizada e muitas vezes ela exerce uma influência considerável sobre as decisões de seu marido através de conselhos dados em particular. A história romana está repleta de mulheres poderosas como Lívia, a esposa de Augusto, que foram as conselheiras mais confiáveis de seus maridos. Sua vida, no entanto, não é isenta de restrições. Ela não pode votar, não pode ocupar cargos públicos e sua vida financeira é, na maioria das vezes, controlada por seu pai ou marido. Sua liberdade de movimento é limitada. Ela pode ir às compras, visitar amigas, ir aos banhos em horários ou sessões separadas dos homens e assistir a peças de teatro ou aos jogos no Coliseu, mas sempre acompanhada por uma comitiva de escravos. Sua reputação deve ser mantida acima de qualquer suspeita. A religião doméstica também é seu domínio. Enquanto seu marido pode ser um sacerdote de um culto público, Cornélia é responsável pelos rituais do lar. Ela supervisiona as oferendas diárias aos deuses domésticos, os lares e penates, cujos santuários, os lararia, são um ponto focal da casa. Ela lidera as orações à Vesta, a deusa da lareira, cujo fogo sagrado, que nunca deve se apagar, simboliza a continuidade da família. A vida de Cornélia
É uma teia complexa de poder e limitação. Ela exerce uma autoridade imensa dentro das paredes de sua casa, mas tem pouca voz direta no mundo exterior. Ela é a guardiã da tradição, da moralidade e da linhagem de sua família. Ela é a administradora de uma grande propriedade, a educadora da próxima geração e a parceira silenciosa no jogo de poder de seu marido. Ao final do dia, quando a casa se acalma, ela pode se retirar para seus aposentos ou para o peristylium, o jardim interno com sua fonte e plantas. É um raro momento de paz. Ela reflete sobre o dia, sobre o progresso de seus filhos, sobre as alianças políticas discutidas no jantar. Sua vida não tem a glória pública de um senador ou a fama brutal de um gladiador, mas é o alicerce sobre o qual a sociedade romana de elite é construída. Ela é o coração da Domus, o centro imóvel de um mundo em constante mudança. Nossa crônica agora nos leva ao epicentro da vida pública romana, ao lugar onde o poder do império era exibido da forma mais visceral e espetacular. Estamos nos aproximando do anfiteatro Flaviano, o Coliseu. Para um romano comum, um dia nos Jogos, os Munera, é um evento muito aguardado, um presente do imperador ao seu povo, uma distração bem-vinda da dureza da vida cotidiana. Imagine-se como o inquilino da ínsula que conhecemos na primeira cena. Hoje é um dia especial. Você não vai trabalhar. O imperador está patrocinando jogos para celebrar uma vitória militar e você conseguiu um tessera, um pequeno bilhete de cerâmica que lhe dá acesso gratuito. A cidade inteira parece estar se movendo na mesma direção. As ruas que levam ao Coliseu estão entupidas com uma maré humana. Vendedores ambulantes gritam, vendendo salsichas, grão de bico assado e bebidas. Apostadores fazem suas apostas nos gladiadores do dia. A atmosfera é de um carnaval febril. E então, você o vê. O Coliseu. É uma visão que tira o fôlego, uma montanha artificial de travertino e arcos, capaz de abrigar mais de 50.000 pessoas. É uma proeza de engenharia, projetada para o fluxo eficiente de multidões. Você encontra o número do seu portão, o vomitorium, no seu bilhete e entra em um dos 80 arcos no nível do solo. Os corredores internos são como uma cidade em si, uma série de rampas e escadas que guiam as pessoas para seus assentos de forma rápida e ordenada. Seu lugar é no setor mais alto, o Summa Caveia, junto com os outros plebeus, escravos e mulheres. Os assentos são de madeira, íngremes e desconfortáveis. Lá embaixo, nos melhores assentos de mármore do pódium, sentam-se os senadores, os vestais e a corte imperial. A disposição dos assentos no Coliseu é um microcosmo perfeito da hierarquia social de Roma. Mesmo no meio da multidão, todos conhecem seu lugar. O espetáculo começa pela manhã com a pompa, a grande procissão. Músicos, sacerdotes e os oficiais que presidem os jogos entram na arena, seguidos pelos verdadeiros protagonistas, os gladiadores, marchando em seus trajes de desfile, saudando o imperador. A primeira parte do dia, as venaciones, são as caçadas de animais selvagens. A areia da arena, a arena, é transformada em um cenário exótico, com rochas e árvores pintadas. E então, de alçapões invisíveis, surgem as criaturas mais incríveis, importadas de todos os cantos do império. Leões da Mesopotâmia, leopardos da África, ursos da Germânia, crocodilos do Nilo, avestruzes, elefantes. A multidão ruge de espanto e excitação. Contra essas feras lutam os venatores, caçadores especializados. Eles usam lanças, arcos e flechas. É uma dança perigosa e sangrenta. Um caçador pode ser estraçalhado por um urso para o horror e o deleite da multidão. Um leão pode ser abatido por uma lança bem colocada, para aplausos estrondosos. É uma demonstração do alcance de Roma, de seu poder de capturar e dominar a própria natureza selvagem. Milhares de animais podiam ser mortos em um único dia de jogos.
Na hora do almoço, ocorre o evento mais sombrio: as damnatio ad bestias, as execuções públicas. Criminosos, prisioneiros de guerra e aqueles que ofenderam o Estado, como os cristãos, são levados para a arena. Desarmados, eles são entregues a animais famintos. Outros são forçados a reencenar mitos de forma literal e mortal, como o de Ícaro, sendo lançado do alto do anfiteatro. É um espetáculo horripilante, uma demonstração brutal da justiça romana e um aviso para qualquer um que ousasse desafiar o poder do império. Muitos espectadores mais abastados saem para almoçar durante este interlúdio, mas para a plebe é parte do entretenimento macabro. A tarde é reservada para o evento principal, os combates de gladiadores, os munera. A tensão na multidão é palpável, trombetas soam. Os pares de gladiadores são anunciados, um secutor contra um retiários, um traex contra um murmilho. A multidão grita os nomes de seus favoritos. As apostas são frenéticas. O combate começa. O som do metal, os gritos dos lutadores, o rugido da multidão se fundem em um barulho ensurdecedor. Você se inclina para a frente, gritando incentivos, vivendo cada golpe, cada esquiva. A habilidade dos gladiadores é inegável. Não é um massacre desordenado, é uma arte marcial mortal. Quando um gladiador é ferido e cai, o combate para. O destino do perdedor está nas mãos da multidão. Ele pode levantar um dedo pedindo misericórdia. Se ele lutou com bravura, a multidão pode acenar com lenços e gritar: "Mite, deixe-o ir". Se ele foi covarde, eles podem virar o polegar para baixo e gritar: "Yugulá", corte a garganta dele. O editor dos jogos, geralmente o imperador, lê o humor da multidão e dá o veredito final. A sensação de poder, de participar da decisão de vida ou morte, é inebriante para um homem que, fora dali, não tem poder algum. O dia é longo e quente. Para proteger os espectadores do sol, marinheiros estendem um enorme toldo, o velarium, sobre o topo do anfiteatro, uma maravilha da engenharia. Durante os intervalos, água perfumada com açafrão é borrifada sobre a multidão para refrescar o ar e mascarar o cheiro de sangue. Ao final do dia, você está exausto. Sua garganta está rouca de tanto gritar. Você viu espetáculos de habilidade, coragem, crueldade e morte. Você se sentiu parte de algo maior, parte do poder e da glória de Roma. Os jogos são mais do que entretenimento. São uma ferramenta de controle social, o famoso pão e circo. Eles mantêm a plebe satisfeita, distraída de sua pobreza e impotência, e reforçam a ordem social e o poder do imperador. Você sai do Coliseu com a multidão, sua mente cheia das imagens do dia. A experiência foi avassaladora, uma sobrecarga sensorial de emoção e violência. Por um dia, você se sentiu como um verdadeiro romano, no centro do mundo, participando do grande drama do império. E amanhã, você voltará para a sua vida na ínsula, mas com as memórias sangrentas e gloriosas da arena para sustentá-lo. Nossa crônica agora se afasta do espetáculo público e da agitação da vida romana para entrar no santuário da mente. Em um império obcecado por poder, riqueza e entretenimento, uma corrente de pensamento oferecia um caminho radicalmente diferente para a felicidade e o significado: o estoicismo. Imagine-se como um seguidor desta filosofia, talvez um homem de posses moderadas, um cavaleiro ou um professor, vivendo em Roma. Seu nome é Marcos, mas não o imperador, e sim um cidadão comum que busca viver uma vida de virtude. Seu dia começa antes do amanhecer, em silêncio. Enquanto outros em Roma ainda dormem ou se preparam para um dia de negócios e intrigas, seu primeiro ato é um exercício de preparação filosófica. Você se senta em um banco simples em seu quarto e pratica o que os estoicos chamam de praemeditatio malorum, a premeditação dos males. Você não se entrega a pensamentos positivos, mas ao contrário.
Você contempla todos os obstáculos e infortúnios que o dia pode lhe trazer. Você pode encontrar um amigo que o traia, um comerciante que tente enganá-lo, um oficial que seja arrogante e injusto. Você pode perder dinheiro, ser insultado ou enfrentar uma doença súbita. Ao visualizar esses eventos com antecedência, você se prepara mentalmente para eles. Você se lembra de que essas coisas estão fora de seu controle. O que está sob seu controle é a sua reação a elas. Você pode escolher responder com virtude, com calma, com razão. Este exercício não o torna pessimista, mas resiliente. Ele o arma contra os choques e as surpresas da vida. Após esta meditação, você pode ler os escritos dos grandes mestres estoicos. Talvez as cartas de Sêneca, que o aconselham sobre como lidar com a raiva, a dor e a amizade. Ou os discursos de Epicteto, um ex-escravo que ensinava que a verdadeira liberdade não é externa, mas interna. A liberdade de escolher suas próprias respostas e julgamentos. Você lê lentamente, refletindo sobre cada passagem. O objetivo não é acumular conhecimento, mas absorver a sabedoria e aplicá-la à sua vida. Sua rotina diária é deliberadamente simples. Você come para nutrir seu corpo, não para satisfazer a gula. Você se veste de forma funcional, não para impressionar os outros. Você evita a fofoca e as conversas inúteis. O estoicismo ensina que a felicidade não vem de prazeres externos que são fugazes e muitas vezes levam à dor, mas da apateia, um estado de tranquilidade e equanimidade que vem de viver de acordo com a natureza e a razão. Durante o dia, você se engaja em seus deveres. Talvez você administre uma pequena propriedade ou ensine retórica a jovens estudantes. Em cada interação, você tenta praticar as 4 virtudes cardeais do estoicismo: sabedoria, entender o que é bom, mal e indiferente; justiça, tratar os outros de forma justa e honesta; coragem, enfrentar a dor e o perigo, tanto físico quanto moral; e temperança, moderação e autocontrole. Quando alguém o insulta, em vez de reagir com raiva, você faz uma pausa. Você se lembra de que a opinião dessa pessoa é apenas isso, uma opinião, não um fato. Não pode prejudicá-lo a menos que você permita. Você pode escolher ignorá-la ou responder com calma e razão. Quando você enfrenta uma perda financeira, você se lembra de que a riqueza é um indiferente preferido. É bom tê-la, mas não é essencial para uma vida virtuosa. Sua verdadeira riqueza, seu caráter, não pode ser tirada de você. O estoicismo não é uma filosofia de remoção passiva do mundo. Pelo contrário, ele exige engajamento. Você tem um dever para com a sociedade, para com a cosmópole, a comunidade de toda a humanidade. Você deve ser um bom cidadão, um bom amigo, um bom pai. Você participa da vida pública, mas sem se deixar corromper pela busca de poder ou fama. À noite, você pratica outro exercício crucial: a revisão filosófica do seu dia. Você repassa suas ações e reações. Onde você agiu de acordo com a virtude? Onde você falhou? Você foi dominado pela raiva, cedeu à preguiça? Foi injusto com alguém? Você não se julga com culpa, mas com a objetividade de um médico diagnosticando uma doença. O objetivo é aprender com seus erros e se esforçar para fazer melhor no dia seguinte. Como Sêneca escreveu: quando a luz for removida e minha esposa se calar, eu examino todo o meu dia e repasso minhas ações e palavras. Não escondo nada de mim mesmo, não passo por cima de nada. Você também pratica a visão de cima. Você imagina sua própria vida, suas preocupações e suas ambições do ponto de vista das estrelas. Você vê a cidade de Roma, depois a Itália, depois todo o império, depois o mundo inteiro. Desta perspectiva cósmica, seus problemas parecem pequenos e insignificantes. Você se lembra de que é parte de algo muito maior, o Logos, a razão divina que governa o universo.
Você se lembra da impermanência de todas as coisas. Impérios sobem e caem, cidades são construídas e destruídas, e sua própria vida é apenas um breve momento no vasto oceano do tempo. Essa perspectiva não lhe traz desespero, mas paz. O estoicismo lhe oferece uma fortaleza interna. Em um mundo de caos, violência, intriga política e luxo excessivo, você constrói um refúgio em sua própria mente. Você aprende a distinguir entre o que pode e o que não pode controlar. Você foca sua energia no primeiro e aceita o segundo com serenidade. Sua vida pode não ter a emoção da do gladiador ou o poder do senador, mas ela tem um propósito claro: viver uma vida de virtude e razão, alcançar a tranquilidade interior, independentemente das circunstâncias externas. E enquanto você adormece, não com a exaustão do corpo, mas com a paz de uma mente bem examinada, você sente uma profunda gratidão, não pelas posses ou pelo status, mas pela capacidade de viver uma vida humana em sua forma mais nobre. Nossa crônica agora nos guia para o epicentro espiritual de Roma, para um pequeno templo circular no coração do Fórum Romano. Este não é um templo dedicado a um deus guerreiro ou a um patrono imperial, mas a Vesta, a deusa da lareira, do lar e da continuidade do Estado romano. E as guardiãs deste templo formam o sacerdócio mais antigo e venerado de Roma, as Virgens Vestais. Imagine-se como uma delas, uma mulher que vive uma vida à parte, uma existência de imenso privilégio e terrível responsabilidade. Sua jornada começou na infância. Você foi selecionada entre as filhas das mais nobres famílias de Roma, quando tinha entre 6 e 10 anos de idade. O Pontifex Maximus, o sumo sacerdote de Roma, presidiu a cerimônia. Ele a tomou pela mão e pronunciou as palavras rituais. Eu te tomo, amada, para ser uma sacerdotisa de Vesta. Naquele momento, você deixou sua família e passou para a autoridade do Estado. Você se tornou uma filha de Roma. Sua nova casa é o Átrio de Vesta, uma luxuosa residência de 3 andares adjacente ao templo, com seus próprios banhos, cozinhas e um pátio com fontes e estátuas de vestais famosas do passado. Aqui, você vive com as outras 5 vestais sob a supervisão da Virgem-Chefe, a Virgo Vestalis Maxima. Seu dever principal, o centro de sua existência, é monumental em sua simplicidade: manter o fogo sagrado de Vesta, que queima perpetuamente na lareira do templo, sempre aceso. Este fogo não é apenas simbólico. Acredita-se que ele é a própria personificação da deusa e está intrinsecamente ligado à fortuna e à sobrevivência de Roma. Se o fogo se apagar, é um presságio terrível, um sinal de que a proteção de Vesta foi retirada. A vestal de plantão responsável por tal negligência seria punida severamente, açoitada na escuridão pelo Pontifex Maximus. Sua vida é regida por um ciclo de 30 anos de serviço. Os primeiros 10 anos são como uma noviça, aprendendo os complexos rituais, os hinos sagrados e os deveres do sacerdócio com as vestais mais velhas. Os 10 anos seguintes são passados realizando esses deveres, o auge de seu serviço. E os últimos 10 anos são dedicados a ensinar a próxima geração. A rotina diária é de ritual e purificação. Você se veste com roupas distintas, uma túnica branca, um véu e uma faixa especial no cabelo, a ínfula. A pureza é fundamental. A água usada nos rituais do templo não pode vir dos aquedutos. Ela deve ser tirada de uma fonte sagrada, como a da ninfa Egéria, e transportada em potes, os fictília, que não podem tocar o chão. Além de cuidar do fogo, você e suas irmãs sacerdotisas guardam objetos sagrados de imenso poder, armazenados no Penus Vestae, o santuário mais secreto do templo. Acredita-se que entre esses objetos está o Paládio, uma estátua de madeira de Palas Atena que, segundo a lenda, Enéas trouxe de Troia. A segurança de Roma dependia da proteção desses talismãs,
e apenas as Vestais e o Pontifex Maximus podiam vê-los. Sua vida, embora reclusa, é de um status extraordinário, superando o de quase todas as outras mulheres em Roma. Em público, você tem privilégios inigualáveis. Você pode se mover pela cidade em uma liteira. Um lictor, um guarda cerimonial, caminha à sua frente, abrindo caminho na multidão. Se você encontrar um criminoso sendo levado para a execução, você tem o poder de perdoá-lo. Nos Jogos do Coliseu, você se senta em assentos de honra perto dos senadores. Sua pessoa é sacrossanta. Ferir uma vestal era um crime capital. Você também tem direitos legais que outras mulheres não têm, como a capacidade de possuir propriedades, fazer um testamento e administrar seus próprios assuntos sem a tutela de um homem. No entanto, esses privilégios vêm com um preço terrível: o voto de castidade. Durante seus 30 anos de serviço, você deve permanecer virgem. Sua pureza corporal está diretamente ligada à pureza e segurança do Estado. A quebra deste voto, o incestus, era considerado um dos piores crimes religiosos, uma poluição que ameaçava a própria Roma. A punição para uma vestal que quebrava seu voto era uma das mais horríveis concebidas pelos romanos. Como seu corpo era sagrado e não podia ser violado, ela não podia ser executada de forma convencional. Em vez disso, ela era levada em uma procissão fúnebre silenciosa através da cidade até o Campus Sceleratus, o Campo Maldito. Lá, uma pequena câmara subterrânea havia sido preparada, contendo uma cama, uma lamparina e uma pequena quantidade de pão, água, leite e óleo. A vestal condenada descia para a câmara e a entrada era selada, enterrando-a viva para morrer lentamente na escuridão. Seu amante seria açoitado até a morte em público. Era um ritual de purificação terrível, projetado para expurgar a mancha de seu crime do Estado. A vida de uma vestal é, portanto, uma existência de extremos. Você vive em luxo, mas com simplicidade ritual. Você é reverenciada, mas vive sob uma ameaça constante. Você é poderosa, mas sua vida é rigidamente controlada. Você é uma figura pública de imensa importância, mas vive em uma comunidade fechada e exclusivamente feminina. Após completar seus 30 anos de serviço, uma vestal era livre para deixar o sacerdócio, se casar e viver uma vida normal. Ela recebia um generoso dote do Estado e, por causa de seu imenso prestígio, era considerada uma noiva muito desejável. No entanto, muitas optavam por permanecer no átrio de Vesta, tendo passado a vida inteira naquele ambiente, incapazes ou sem vontade de se adaptar ao mundo exterior. Ao final do dia, enquanto a cidade de Roma mergulha na escuridão, uma luz permanece sempre acesa. É a chama em seu templo. Você pode estar de vigília, sentada em silêncio, observando as chamas dançarem. O fogo crepita, um som vivo na quietude da noite. Você é a guardiã da chama eterna de Roma. Sua vida não é sua, pertence à cidade. E na manutenção dessa pequena, mas vital chama, você garante a continuidade de um império. Nossa jornada pela tapeçaria de Roma nos leva agora ao seu fio de ouro mais brilhante e pesado, ao ponto de onde todo o poder emana. Subimos a colina do Palatino para o complexo palaciano que deu ao mundo a própria palavra palácio. Entramos na vida do Princeps, o primeiro cidadão do imperador, o comandante supremo do Augustus, o reverenciado. Seguimos um dia na vida do imperador de Roma. Seu despertar não é anunciado por som, mas por uma mudança na luz. Ele dorme em um cubículo, no coração de um labirinto de mármore, protegido por coortes da guarda pretoriana, a elite do exército. O silêncio em seus aposentos é absoluto, um forte contraste com o barulho incessante da cidade abaixo. Servos de confiança, os cubiculari, entram silenciosamente. Eles não são meros escravos. São libertos poderosos, seus confidentes, os guardiões de seus segredos mais íntimos.
O processo de se vestir é um ritual de estado. Ele é banhado, barbeado e vestido com uma túnica de linho ou seda da mais alta qualidade. Sobre ela, a toga com a faixa roxa imperial. Cada gesto é realizado com uma formalidade coreografada. O homem se transforma em seu papel, em seu título. Ele não é mais apenas um homem, ele é a personificação de Roma. Sua primeira audiência do dia é a salutatio, mas em uma escala inimaginável para um senador. Os homens mais poderosos do império, senadores, cavaleiros, generais, se reúnem em seus salões de audiência, esperando por um momento de sua atenção, uma palavra, um aceno de cabeça. É uma demonstração diária da hierarquia do poder. Ele os recebe, ouve petições, concede favores. Sua atitude pode ser de afabilidade calculada, como a de Augusto, ou de distância intimidadora. Cada palavra sua é analisada, cada expressão interpretada. Após a salutatio, seu dia de trabalho começa. Ele não vai ao fórum. O fórum vem até ele. Em seu escritório, o tabularium, cercado por seus secretários, muitas vezes libertos gregos altamente educados, ele se torna o administrador central do maior império do mundo. Ele lê despachos trazidos por cavaleiros que galoparam por semanas das fronteiras distantes. Um relatório do governador da Síria sobre tensões com o Império Parta. Uma petição de um conselho da cidade na Gália pedindo fundos para um novo aqueduto. Um relatório do prefeito do Egito sobre a colheita de grãos, da qual depende a alimentação da plebe de Roma. Suas decisões têm consequências que ondulam por todo o mundo conhecido. Com um aceno de cabeça, ele pode iniciar uma guerra, ordenar a construção de uma nova cidade, desvalorizar a moeda ou condenar um senador à morte. Ele é o juiz supremo. Apelações de todo o império chegam à sua mesa. Ele pode presidir pessoalmente os casos mais importantes e sua interpretação da lei se torna a própria lei. O peso de milhões de vidas, a estabilidade de dezenas de províncias repousa sobre seus ombros. Ele também é o arquiteto-chefe de Roma. Ele supervisiona os grandes projetos de construção que não apenas embelezam a cidade, mas também servem como propaganda de seu poder e generosidade. Ele pode revisar os planos para um novo complexo de banhos, um templo para um deus que ele favorece, ou um arco do triunfo para comemorar suas vitórias. Deixar sua marca na paisagem urbana de Roma é uma forma de alcançar a imortalidade. O almoço, o prandium, é um assunto privado e geralmente leve. É um dos poucos momentos do dia em que ele pode estar relativamente sozinho, talvez com um membro da família de confiança ou um conselheiro próximo. A tarde pode ser dedicada a deveres religiosos. Como Pontifex Maximus, ele é o chefe da religião do Estado. Ele pode liderar um sacrifício público, inaugurar um novo templo ou consultar os áugures sobre os presságios para um novo empreendimento. Sua piedade é um exemplo para todo o povo. Uma demonstração de que ele governa com o favor dos deuses. E, claro, há o culto imperial. Em todo o império, templos são dedicados aos seus gênios, seu espírito guardião, e aos seus predecessores deificados. Ele é adorado como um deus vivo no Oriente, e em Roma sabe-se que ele se juntará aos deuses após sua morte. Ele vive em uma linha tênue entre o humano e o divino, uma posição de isolamento absoluto. A cena, o jantar, é outra performance. Pode ser um banquete extravagante com a elite de Roma, uma demonstração de sua riqueza e generosidade, com os pratos mais exóticos e o entretenimento mais espetacular. Ou pode ser uma refeição mais íntima com sua família e conselheiros. Mas mesmo aqui, a conversa é raramente livre. As intrigas da corte estão sempre presentes. A questão da sucessão é uma sombra constante. Quem será seu herdeiro? Um filho? Um sobrinho? Um general talentoso? Sua escolha determinará o futuro do império
e um erro de cálculo pode mergulhar o mundo em uma guerra civil. Ele vive em um estado de perpétua desconfiança. A guarda pretoriana que o protege também é a força que pode derrubá-lo. Os senadores que o bajulam podem estar conspirando contra ele. Até mesmo sua própria família pode ser uma fonte de perigo. A história de Roma está repleta de imperadores assassinados por seus guardas, seus cortesãos ou seus parentes. A paranoia é uma ferramenta de sobrevivência. Ao final do dia, ele se retira para seus aposentos. O silêncio retorna. Ele pode passar um tempo lendo filosofia, como o estoico Marco Aurélio, buscando em si mesmo a força para suportar o peso de seu dever. Ele pode olhar de uma varanda de seu palácio para a cidade de Roma, um mar de luzes e sombras. Lá embaixo, 1 milhão de pessoas vivem suas vidas. O inquilino na ínsula, o senador em sua domus, o gladiador em seu ludus. Todas as suas vidas, de alguma forma, são moldadas por suas decisões. Ele é o homem mais poderoso do mundo, mas também o mais solitário. Ele é o prisioneiro de seu próprio poder, enjaulado em ritual, dever e perigo. Sua vida não é sua, pertence a Roma, e enquanto o sono o alcança, talvez ele sonhe não com poder e glória, mas com uma vida simples, uma vida anônima, livre do fardo esmagador de ser César. E assim, nossa jornada pelo coração de Roma chega ao fim. Viajamos das ruas escuras da Subura às fronteiras enevoadas da Britânia. Sentimos o calor da oficina do mosaísta e o frio do aço na arena. Ouvimos os debates no Senado e os segredos sussurrados no templo de Vesta. Estivemos na mente de um filósofo e no palácio de um deus. Vimos uma civilização de contrastes brutais, de imensa riqueza e extrema pobreza, de ordem férrea e caos vibrante, de beleza sublime e violência espetacular. Agora, deixe que essas imagens, esses ecos de Roma, se afastem suavemente. Deixe que as vozes do passado se calem. A história terminou. O passado está em silêncio agora. E é hora de você encontrar o seu próprio silêncio, a sua própria paz. É hora de descansar. Descanse bem. Eu entro em um sono profundo e reparador. Meu corpo fica mais pesado e quente. Cada músculo se solta. Minha respiração é lenta e tranquila. Eu libero todas as tensões. Eu me permito relaxar completamente. Eu estou seguro e protegido. Minha mente está calma e em paz. Nenhum pensamento me perturba. Estou em meu próprio santuário de tranquilidade. O silêncio da noite me envolve. Eu estou em completa segurança. Eu me permito sonhar pacificamente. Meus sonhos são calmos e agradáveis. Meu corpo se cura e se renova enquanto eu durmo. Cada célula se regenera. Eu acordo amanhã sentindo-me renovado e com energia. Eu acordo em paz.